Prontinho. Então, seguindo a aula de hoje sobre o módulo 5, vamos falar um pouco mais sobre o Colibri Offline. Ficou alguma dúvida em relação à aula de a formação que tivemos? Pode perguntar no chat, pode fazer intervenção, certo? Se vocês não entenderam algo, ou na hora de fazer atividade, viram alguma função que ficaram com dúvida, então vocês podem perguntar. Isso aqui, opa. Pronto. Então aqui entrei e hoje vamos falar sobre instituição, certo? Então, o que é a instituição aqui no Colibri? Ao entrar, e a gente vê aqui em menu, temos a parte do aprender, professor e instituição. A gente falou isso na aula passada, sobre aprender para o aluno, professor, é a parte que o professor trabalha em planejamento de aula, em dar, visualizar as atividades do aluno e também os relatórios. Então, aqui, esse aqui é o professor, é destinado ao professor, e instituição é destinado ao administrador, que é o que vamos fazer hoje. Pois as contas que vocês têm, como o Colibri está instalado no computador de vocês, vocês têm a permissão de criar classes e criar contas de usuários, certo? Então, a gente vai aprender hoje como funciona isso, como funciona essa parte de criação de classe. Vinícius, essa parte de criação de classe, de usuário, em Antônio Cardoso, a gente precisa saber? Não. Essa parte no projeto de Antônio Cardoso, ela é voltada para a função de Vinícius e Camila, no caso eu e Camila, certo? Então, a gente que cria a classe, a gente que cria os usuários. Eu estou explicando aqui na formação porque estou dando uma visão completa para vocês e os professores que têm a parte de professor, tá bom? Então, hoje vamos aprender essa parte de criação de classe e criação de usuário para termos base de continuar fazendo as atividades das próximas. Pronto, eu estou vendo aqui, Gracionete, já vi sua dúvida. Então, aqui no Colibri, como eu estou mostrando, a sua conta de superadministrador, eu pedi para que você anotasse em algum lugar. Provavelmente deve ser o Caps Lock que deve ter ativado, porque se tiver com letras maiúsculas, com letras minúsculas, na senha, ele vai dar que é errado. Essa conta aqui do Colibri Offline é diferente da conta do Colibri Studio, certo? Então, o nome de utilizador, o nome de usuário, não é para você colocar o seu e-mail, e sim o que você colocou na aula que fizemos a instalação do Colibri Offline. Lembra que eu falei para a questão de não esquecer e anotar, que era bom anotar a conta, por conta que para recuperar essa conta, como ela é de superadministrador, é um pouco complicado fazer essa recuperação, certo? Mas depois eu vejo com você, Gracinete, em relação a essa dúvida de recuperação, certo? Mas tente aí, veja se você anotou em algum local, e se tiver realmente correta, eu vou te auxiliar depois. Pronto. Então, aqui estamos na parte de criação de classes. Para criar uma classe, você deve clicar aqui no botão à direita, chamado Nova Classe. Essa opção aqui vai abrir essa janela e aqui iremos dar o nome da nossa turma. Para a atividade de hoje, vocês irão criar uma classe e também criar contas para inscrever nessa classe, certo? Junto com você. Então, você será o professor inscrito nela e você irá criar contas de alunos para inscrever como alunos nessa conta. Ou nessa classe, desculpa. Então, aqui em classes, vamos criar a nossa classe. E eu peço para que vocês façam a classe que vocês estão dando aula mesmo em uma escola. Então, qual é a sua disciplina? Se você dá no ensino fundamental 1, coloque o ano
que você leciona. Se você tiver na turma B, na turma A, pode colocar. E se tiver mais de uma turma, você vai colocar A, B, C. Se não, pode deixar normal. E aqui o nome do seu colégio, da sua escola que você leciona. Então, escola Aquarela. E aqui você vai clicar em salvar, certo? Então, se quiser também pode botar o primeiro ano aqui, escola Aquarela e salvar. E aqui temos a nossa classe. Então, temos o primeiro ano da escola Aquarela. Não temos nenhum professor. Aqui embaixo não tem nenhum professor. E alunos temos 0 professores, ou 0 alunos, certo? Então, aqui temos a nossa classe. Caso queira excluir a classe, só vir aqui e excluir. Vinícius, eu acabei errando o nome da classe e eu quero editar. Vou ter que excluir e criar outra para editar? Não. Para editar, só clicar na nossa classe e aqui em cima vem a parte de edição e podemos reeditar, renomear a classe, certo? Caso não queira renomear, clico em cancelar e aqui está a nossa classe, certo? Então, essa parte aqui é para organização e inscrição de professores e alunos. Então, aqui temos a parte dos professores, não há professores inscritos, e alunos, não há alunos inscritos. Quando você acaba de instalar o Colibri no seu computador e você nunca fez nenhuma atividade com esse, nunca criou uma conta, não vai ter ninguém em usuário, só você mesmo. Então, para podermos criar contas para escrever aqui, a gente vai ter que vir aqui em usuário, certo? Já já eu retorno aqui em classes para mostrar como é que se faz a parte de inscrição dos alunos e dos professores, certo? Então, vou repetir essa parte de criação de classe. Aqui temos a nossa classe. Clicamos aqui no botão direito, no botão à direita, desculpa, e criamos o nome da nossa classe. Se for ensino fundamental, eu peço que, fundamental 2, ou ensino médio, eu peço que vocês coloquem como sexto ano, sexto ano, sim, e coloque a disciplina, ciências. Então, para que possa organizar. E se você quiser também, a sigla da sua escola. Então, escola, Aquarela. Então, dependendo de como é o nome da sua escola, certo? Então, aqui temos a turma e criamos a turma aqui embaixo. Vamos utilizar somente a primeira como exemplo. Vou excluir. Temos aqui a escola Aquarela do primeiro ano. A classe primeiro ano da escola Aquarela. Para criar contas e usuários para utilizarem e podemos inscrever nessa classe, vamos aqui usuários e vamos criar contas para colocar na nossa classe. Eita. Pronto. Então, aqui temos a nossa classe, temos a parte de usuários. Então, aqui vamos criar novos usuários, certo? Vamos clicar, para criar novos usuários, só clicar aqui no lado direito. Para ver quantos usuários possui no Colibri Offline, vamos aqui, ó, nessa numeração. Então, tem um usuário, que sou eu, Vinícius Torres Batista, e aqui é o meu nome de utilizador, certo? Então, aqui vai mostrar os usuários que estão no Colibri Offline, as contas que possuem no Colibri Offline. Aqui só possui a minha. Então, vamos criar nossos alunos. Então, clicando aqui no botão à direita, também escrito novo usuário, ele vai abrir uma ficha de inscrição para esse novo usuário. Então, quem é esse novo usuário? Vamos colocar aqui aluno 01.
Vocês, nessa parte, podem colocar o nome de alguém o seu filho, sua filha, ou um aluno que você lembrou o nome, quer colocar aqui? Pode sim. Pode criar alunos, nomes de alunos aqui, são de modo fictício, certo? Para utilizar aí na nossa formação. Então, eu coloquei aluno 01 como exemplo, mas poderia ser, vou botar aqui o nome de minha irmã. Então, opa. Então, pode ser dessa forma também. Você vai colocar aqui o nome completo e depois o usuário, ok? Então, aqui eu vou colocar o usuário que ela iria utilizar. Vou botar aqui Vicky TB, certo? Então, dessa forma, vocês irão criar uma conta para para a gente escrever como alunos. Aqui eu só estou dando exemplo. Vou colocar como exemplo aluno 01, porque fica mais fácil depois de entender um outro conceito, tá bom? Estamos aqui o aluno 01. A senha não precisa ser nada difícil, eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. O tipo de usuário. Aqui podemos escolher, quando estamos criando essa conta, quando o administrador cria a conta, pode escolher entre estudante, professor ou administrador. Então, lembra aí o que eu falei antes, que o estudante só consegue ver a parte de aprender. Lá vai mostrar a classe, quando ele estiver inscrito. Lá vai mostrar os canais e vai mostrar também os recomendados. Em professor, aqui temos duas opções para professores. O professor da classe, que ele só vai aparecer quando estiver inscrito. Então, para a classe que aparecer para esse professor, só vai aparecer os quais ele estiver inscrito, os quais, no caso, eu vou mostrar depois como é isso, o no qual somente quando ele estiver inscrito naquela classe, ok? Então, se tiver na instituição 20 classes e o professor estiver somente em duas, só vai aparecer duas classes para esse professor, pois ele só está inscrito em duas. Se for o professor da instituição, aí sim, se tiver 20, vai aparecer 20, se tiver 30, vai aparecer 30, certo? Então, vai aparecer todas as classes e esse professor pode lecionar em todas as classes. Ele pode entrar, planejar atividades, visualizar as atividades e pode dar aula em qualquer classe, mesmo que não esteja inscrito, tá bom? E o administrador tem as permissões de administrador. Ele pode criar classe, criar conta, ele pode colocar material, no caso, exportar canais no Colibri, ok? E importar também. Então, ele pode fazer isso tudo. Além de redefinir senha, já eu vou mostrar como é que faz isso. Mas aqui estamos criando a conta de um estudante. Então, eu vou colocar aqui tipo de usuário, estudante. O identificador é referente a um número de matrícula para representar este aluno, um número específico. Não é opcional, se você quiser colocar isso ou não. Ou um apelido também, que seja. Ano de nascimento, pode colocar também. E o gênero. Aqui eu não vou colocar isso, mas durante a criação de uma conta, é aconselhado que coloque alguns dados como ano de nascimento e gênero, pelo menos. Vamos clicar em salvar. E pronto. Aqui na parte de visualização, temos o aluno 01. Vamos criar um novo usuário. Mais um novo usuário. Então aqui vamos criar o aluno 02. Vejam que aqui no nome de utilizador ele fala que este nome de usuário já existe, no caso o aluno 01. O que significa? Que em nome completo pode-se ter, eu sei que existe, mais de um Vinícius Torres Batista pelo mundo, ok? Então, se tiver dois Vinícius Torres Batista, em nome completo pode existir, certo? Pode existir dois Vinícius Torres Batista aqui em nome completo. Porém, em nome de utilizador não pode. Então, o nome de utilizador é único para cada um.
Então, tem que criar unicamente para cada um específico, certo? Então, o meu é Vinícius IP, não vai existir outro Vinícius IP, usuário, no caso, dentro da plataforma Colibri, pois ele não deixa. Se eu tentar aqui, Vinícius IP, ele fala aqui que este usuário já existe e não me permite utilizar esse nome de usuário, certo? Mas vamos criar aqui o aluno 02 para ter 2 alunos aqui na nossa plataforma. O tipo de usuário é estudante e, como eu falei antes, não vou especificar esses dados. No caso, quando a gente cria para alunos reais aqui, conta de alunos reais, a gente especifica se tiver essas informações. Clicando aqui em salvar, temos 2 alunos em nossa plataforma. Então, temos aqui o aluno 01 e o aluno 02 em usuários, certo? O que a gente pode fazer sendo administrador? Já que vocês têm conta de administrador, o que vocês podem fazer? Aqui em opções, a gente pode editar detalhes, redefinir senha ou excluir essa conta. Então, editar detalhes, a gente pode reeditar as informações que a gente colocou nessa conta, ou que o aluno criou. No caso, toda vez que uma pessoa cria uma conta sozinha, sem ser o administrador criando, depois o administrador tem que especificar se é um professor ou se é estudante. Então, qualquer pessoa que cria a conta, ele já é estudante. Quando o professor cria a conta, tem que vir aqui e mudar. Se isso aqui fosse uma conta de um professor, eu teria que entrar e modificar para professor e ainda escolher se é professor da classe ou da instituição. Vou colocar como estudante, salvar. Aqui vai aparecer alterações salvas e aí a gente pode voltar aqui embaixo ou clicar em fechar. Também temos como redefinir a senha. Então, podemos redefinir a senha de uma conta. Colocamos aqui uma outra senha para essa conta e podemos redefinir essa senha. Então, a senha do usuário aluno A foi alterada. E também podemos excluir. Porém, é o que ele fala. Todos os dados e relatórios deste usuário serão perdidos. Então, quando a gente instala e chega no final da etapa, ele fala sobre o regulamento do superadministrador e do administrador, que contém tem que ter totalmente o cuidado dessas contas, pois os relatórios, tudo está vinculado a essas contas e se excluir, perde os dados, certo? Mas aqui quem só pode fazer isso é o administrador, certo? E eu aconselho que tenham poucos administradores. Lá em Antônio Cardoso mesmo só possui a minha conta e a de Camila como administradores, ok? Então, aqui já criamos as contas. Vamos voltar aqui em classes e agora vamos inscrever esses alunos na classe primeiro ano Escola Aquarela. Se vocês não entenderam o que eu fiz aqui agora, eu cliquei em classes e cliquei na nossa classe aqui, primeiro ano Escola Aquarela, que a gente criou logo no início da aula. Clicando aqui, a gente pode chegar e clicar nos botões de inscrever professor e inscrever alunos. Para inscrever um professor na turma, vamos clicar no botão aqui à direita de inscrever professores e vai aparecer aqui a lista de professores e administradores que estão no Colibri Offline. Aqui, como só tem eu, vou me colocar como professor. Então, vou colocar aqui Vinícius Torres Batista e clicar em confirmar. Pronto. Então, aqui eu já sou o professor da turma do primeiro ano, certo? Vinícius, posso colocar mais de um professor nessa turma? Pode sim. Pode colocar 1, 2, 3, 4, quantos vocês quiserem. Tem turmas que tem o auxiliar, então a gente coloca um auxiliar junto com o professor. Também tem a questão pode ser um projeto com uma turma, em que vários professores fazem um rodízio com essa turma e planejam aulas para essa turma. Então, o que pode ser que coloque todos os professores para essa turma, certo? Então, pode escrever mais de um professor
selecionando mais de um professor. E aqui em alunos, clicando aqui em inscrever alunos, podemos inscrever os alunos que estarão nessa turma. Vai aparecer todos os alunos. A gente pode pesquisar aqui, aluno 01 ou 02, e selecionar este aluno clicando aqui na esquerda, certo? Você pode selecionar mais de um e pode passar a página e continuar selecionando e depois finalizar que vai aparecer todos. Aqui vamos clicar em confirmar e temos a nossa turma. Primeiro ano com o professor Vinícius e os alunos 01 e 02, tá bom? Eu coloquei aqui só de exemplo, gente. Somente exemplo esse aqui, certo? Totalmente questão de para vocês entenderem como funciona a plataforma, tá bom? Então, qualquer coisa, se vocês quiserem, pode remover esse professor ou esses alunos clicando aqui à direita no botão de remover. Então, clicou aqui, ele vai perguntar se vocês querem remover esse aluno do usuário, certo? Ou da classe, desculpa. Então, se vocês querem remover esse aluno dessa classe. Pronto. Então, aqui já temos a nossa classe criada. Retornando aqui em classes, temos o nome da classe, primeiro ano, professores Vinícius Torres Batista e alunos, 2 alunos. Ficou alguma dúvida em relação a isso? Eu sei, essa parte é bem simples, bem fácil, porém, ela é importante para que a gente possa planejar uma aula. Então, fazer a próxima aula. A próxima aula será sobre a importação de canais. Na próxima semana, a gente vai falar sobre gerenciamento de sala. E o gerenciamento de sala precisa que vocês tenham criado uma classe e contas com os usuários, no caso, os alunos, para a gente poder utilizar esses alunos como exemplo. Então, a atividade de hoje é bem simples, é vocês criarem essa classe, certo? Vocês irão criar classe, criar conta e inscrever essas contas que você fez de estudante na classe. Então, é bem simples a atividade e depois me enviar o print dessa classe que você criou, tá bom? Ficou alguma dúvida? Querem que eu repita alguma parte? Se ficou alguma dúvida em relação a essa parte aqui, pode pedir que eu posso repetir tranquilamente. Senão, a gente vai continuar aqui na parte de instituição, certo? Então, ficou alguma dúvida? Senão, a gente continua. Camila, conseguiu pegar alguma dúvida aí do pessoal ou não? Tá tranquilo? Eu acho que, como você voltou reexplicando, o pessoal já tirou a dúvida, certo? Pronto. Então, vamos continuar. Então, essa parte de classe e usuários é a atividade de hoje. Vamos continuar apenas para explicar mais algumas funções. Já expliquei na aula passada, mas é bom reiterar sobre isso, porque por conta que é o passo a passo também do nosso módulo 5, tá bom? Então, aqui em configurações, temos a parte de opções para marcar, para habilitar ou desabilitar no Colibri Offline. Então, eu vou explicar cada um aqui, o que serve cada uma dessas opções. Então, aqui temos permitir que alunos e professores editem seu nome de usuário. Então, aqui você vai marcar, habilitar ou desabilitar se o seu aluno e seu professor podem editar o nome de usuário. Utilizando em uma escola, para editar, para que o próprio aluno edite seu nome de usuário, seu próprio nome de senha, muitas das vezes, quando se está trabalhando com alunos do ensino fundamental 2, esse tipo de coisa, a gente evita habilitar essa função para que eles não mexam, deixam estável e assim a gente possa identificar, por meio do sistema do Colibri, os alunos para que eles não mudem para um apelido, para uma outra coisa. Então, é legal, às vezes, colocar isso em uma biblioteca, em uma sala de informática, para quando os alunos entrarem
e visualizarem essas contas, posso fazer personalizado. Então, ele tem essa questão de característica, possam colocar suas próprias características no seu usuário, no seu nome completo. Então, poder fazer com que eles próprios editem. Mas, normalmente, a gente deixa desabilitada essa função, certo? Então, aqui, permitir que a primeira opção é essa de permitir que os alunos e professores editem seu nome de usuário. A segunda é permitir que os usuários alterem suas senhas ao iniciar a sessão. Isso é legal. Então, podemos até habilitar. Permitir que os alunos e professores editem seu nome completo. Entra na mesma questão da primeira. Então, vai depender de onde é que vocês estão utilizando. Lembrando que o nome completo pode ser igual, mas o usuário não. Ele só dará para criar um por vez. Permitir que alunos criem contas. Isso é legal habilitar, mas como utilizamos lá em Antônio Cardoso, a gente utiliza essa parte de criação de contas, nós mesmos criamos as contas dos nossos alunos, certo? Por que a gente faz isso? Porque antes da aula, antes de iniciar a aula, um dia antes, ou mais de um dia antes, a gente faz o planejamento da aula e cria a conta de todos os alunos e cria a classe. Então, é legal para que os alunos criem suas próprias contas, mas a gente cria já para eles, para que quando chegue na hora, não perca tempo essa parte de criação de contas e criação de classe. Então, a gente deixa essa opção, pode deixar essa opção aberta, mas a gente já vai criando a conta dos nossos alunos. Por conta que ainda tem que inscrever esses alunos nas classes, certo? Certo? Então, aqui também temos permitir que alunos iniciem sessão sem senha. Isso é legal se caso for utilizado com ensino infantil, ou fundamental 1, com o primeiro, segundo ano, até o terceiro ano, certo? Então, que é o caso deles não precisarem colocar senha para poder entrar. Então, é legal deixar essa opção habilitada se for trabalhar com esse tipo de público, com esse tipo de turma, certo? Então, deixar habilitada para que os alunos possam entrar mais facilmente. E essa última opção de habilitar o botão baixar nos materiais. Essa daqui temos a aula da próxima semana, será referente a isso, a gente já falou isso algumas vezes nas aulas passadas. Então, essa aqui eu vou explicar para que serve em uma aula, tá bom? Então, quando você configurar essa parte aqui de configurações, permissões, clicar aqui em salvar alterações e aqui em cima irá aparecer configurações da instituição atualizadas, ok? Então, essa parte aqui vai estar certinho, atualizado, se aparecer essa mensagem em cima de tudo ok, certo? Então, a aula de hoje foi referente a isso. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar agora, que eu estou abrindo um espaço para vocês fazerem essas perguntas da aula de hoje. Se não ficou, qualquer coisa, qualquer dúvida que surgir, pergunte para mim, para Camila, manda no grupo, ok? Que a gente vai tirar as dúvidas de vocês referente a isso, certo? Se não teve nenhuma dúvida, vamos dar segmento para as atividades. Então, a atividade de hoje é simples. Vocês vão criar uma classe e escrever as contas que vocês irão criar também. Então, vão criar contas, não precisa ser muitas. Pode colocar no máximo 1, 2, tá ok. E colocar vocês como professor dessa turma, tá bom? Então, é essa a atividade de hoje. E me mandem prints para eu saber que vocês conseguiram fazer. Se não conseguiram, mande suas perguntas, suas dúvidas, que a gente tira as dúvidas de vocês. Essa aula vai estar disponibilizada, não agora, por conta que demora um pouquinho no Drive para ela estar disponível, mas já vai estar disponível e o módulo já está disponível para vocês, tá bom? Então, muito obrigado por hoje. Eu vou deixar mais um tempinho aqui para caso alguém tenha alguma dúvida. Se não, muito obrigado e uma boa tarde para vocês.
A Gracionete já me mandou aqui que já terminou. Tranquilo, Daci. A aula vai estar disponível logo, logo no site para você depois, tá bom?